Olá, olá, tudo bem? Vamos lá, gestão financeira e orçamentária. Para a gente conversa, vamos primeiramente falar o que é gestão financeira. Depois veremos o que é orçamento. Vamos lá. Então, gestão financeira, ela é uma questão que ultimamente ela vem sendo comprovada através do tempo que a sociedade depende de registros contábeis e econômico-financeiro para obter bons desempenhos, quer no campo governamental, empresarial ou mesmo familiar. Hoje, esses conceitos são fortes aliados aos gestores financeiros, fornecendo aos mesmos relatórios que podem ser analisados a partir daí diagnosticar a situação financeira da empresa. Então a gestão financeira ela tem ganhado uma notoriedade dentro do gerenciamento global de uma empresa, porque ela lida com informações diárias, ela lida também com informações de previsão, ou seja, ela projeta lá para frente, ela faz orçamento, ela trabalha com orçamento, ela faz com que isso se torne realidade. Então a gestão financeira ela tem dentro dos registros contábeis e econômico e financeiro um grande papel dentro da efetivação, realização, exploração, seja lá as maneiras como você queira lidar dentro do negócio operacional de uma empresa. Então a gestão financeira ela é fundamental para que as empresas sejam bem-sucedidas e sustentáveis, ou seja, é impossível uma empresa bem-sucedida hoje não ter um alicerce na gestão financeira, porque a gestão financeira ela faz com que as empresas se tornem bem-sucedidas em suas ações, em sua gerência, em sua gestão, se assim podemos dizer. Essa gestão concentra-se sobre o estudo das decisões financeiras assumidas na empresa. Assim sendo, antes de nos debruçarmos sobre o conceito de gestão financeira, importa claramente a definição da própria empresa. O que vem a ser empresa, né? É um agrupamento humano hierarquizado que mobiliza meios humanos, materiais e financeiros para extrair, transformar, transportar e distribuir produtos ou prestar serviços e que atendendo a objetivos definidos por uma direção, ou seja, a direção da empresa determinou os objetivos. Esse pessoal colegiado e eles vão fazer as interferências, vão interferir em diversos escalões hierárquicos, as motivações do lucro e da utilidade social. E aqui eu quero deixar bem claro, a empresa ela não é uma empresa só lucrativa, ela também tem fins sociais, tá? Então a empresa ela vai visar lucro, vai, mas ela tem um fim social, tá bom? Já dizia Adam Smith que se há uma livre concorrência, os empresários na ganância ou na volúpia de quererem vender mais um que o outro, eles vão gerar o bem social, porque eles vão estar gerando emprego, vão estar gerando concorrência e as pessoas, ou seja, os demandantes vão estar buscando ali se satisfazer, ou seja, a satisfação social mais atrelada realmente à fomentação de emprego e outra coisa. A Smith foi muito feliz nessa colocação. E aí nós vemos que a empresa ela tem algumas nuances, né? Então vamos pôr em prática e eu peço para vocês formarem aí equipes, enfim. E nós fizemos isso na sala de aula, né? E você formou a sua empresa, você formou a sua equipe, formou a direção, determinou se iriam ser indústria, se iriam prestar serviço, identificar o produto ou o serviço. Então, aí a partir desse ponto nós começamos a trabalhar toda a gestão financeira. Você que está me ouvindo aí sabe do que eu estou falando, né? Fizemos em sala de aula, depois fizemos remotamente e a empresa de vocês observaram se ela teve ou não viabilidade e isso foi durante todo o semestre. Mas vamos adiante, vamos trabalhar a questão da gestão financeira. Lembrando, isso aqui é um breve resumo de tudo que nós vimos na sala, mas vai ficar aí para a gente lembrar do que aconteceu durante todo esse semestre, né? E as empresas que vocês montaram, que a gente chegou à conclusão aí, na verdade vocês, né? Um dos objetivos fundamentais da gestão financeira é a estabilidade.
Bati muito na tecla de que a gestão financeira busca a estabilidade. Por que a estabilidade? No sentido da não afetação do ciclo produtivo por falta de pagamento e assegurar a capacidade de desenvolvimento, assegurar que não falte o insumo, no caso de uma empresa, uma indústria, no caso de serviço também que não falte pagamento de fornecedores fundamentais para a prestação do teu serviço, enfim. A gestão financeira, ela busca a estabilidade. Não esquecer dessa palavrinha aí, está até colocado em azul aí. Ou seja, um gestor financeiro, ele é o responsável pela estabilidade da empresa. Porque imagina se faltar lá numa indústria, faltar o pagamento do fornecedor da refeição. Tem refeição 4, 5 vezes, né? Na entrada, tem a refeição intermediária, tem almoço, tem outra intermediária, tem na saída. Ou seja, iria faltar alimentação, os funcionários iriam ficar com fome, não iriam trabalhar. Olha só a instabilidade que ia gerar. Então a gestão financeira lá, o gestor financeiro trabalha nessa questão aí. E falando em gestão financeira, a gente pontuou muito bem a questão que eu tenho que ter um orçamento, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que ter muitas ferramentas. E nós pontuamos a questão do orçamento, né? Ato de colocar à frente aquilo que acontece hoje. Expressão quantitativa de um plano de ação que se caracteriza como um modelo de programação de atividade. Aqui basicamente você vê a questão de um projeto, né? Você vê o ato de colocar à frente aquilo que acontece hoje, né? Ou seja, lá do ano 2025, já tentar ver como se acontecesse hoje, é uma questão de você orçar, de você planejar, de você se programar, e no dia a dia você vai trabalhar os fluxos, né? Fluxo de caixa que nós vamos ver mais adiante. Então essa expressão ela é quantitativa, ou seja de quantidade mesmo, quanto a gente vai projetar lá para frente. E aí eu trouxe algumas etapas, né? Você deve lembrar aí, pegue nos seus apontamentos, nas suas anotações aí, né? E aí você vai ver, e aí vou pontuar aqui para vocês as etapas do orçamento. Deve ser incorporado ao sistema de informação contábil, tá? Não pode fugir da contabilidade por meio dos lançamentos orçamentários. Deve ser segmentar o período anual em seus 12 meses, não devendo existir orçamentos trimestrais, já que a apuração dos resultados empresariais deve ser no mínimo mensal. Deve consolidar e finalizar as demonstrações financeiras básicas, uma DRE, né? Balanço patrimonial, fluxo de caixa, enfim. E complementando por análise financeira e de rentabilidade. Ou seja, as etapas, você pode ver que ela sempre começa com deve ser, deve segmentar, deve consolidar. Então não esquecer essas etapas básicas do orçamento, né? E isso vai pontuar com como você irá montar toda a sua programação, né? Por exemplo, deve ser incorporado ao sistema de informação contábil. Se você tem uma contabilidade na empresa, ver como está funcionando, qual o sistema de informação que tem e trabalhar com esse sistema. Deve ser segmentar, ou seja, deve durar por um período anual. Geralmente trabalha há 3, 4, 5, 6 anos, tá? Em seus 12 meses. Deve consolidar, ou seja, deve pegar toda a informação já estruturada acima e no decorrer de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, fazer a comparação com as demonstrações financeiras da empresa, que são elas a DRE, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, que esse nós trabalhamos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, certo? E aí nós continuamos falando de orçamento, né, e falamos do processo de gestão, que é um ciclo sequencial das atividades administrativas, de planejamento, execução e controle, modelo de gestão, tá? Então a gente viu tudo isso aí de forma bem clara para a gente poder estar trabalhando a empresa que vocês montaram lá, que eu coloquei aqui lá no início, né? Então aí nós tivemos um processo de gestão, modelo de gestão, tá? Nesse modelo de gestão, nós enfatizamos que o conjunto de princípios que norteiam a gestão empresarial e decorrem da visão, da missão, dos valores e da cultura da empresa. Ou seja, eu vou fazer o meu modelo de gestão com base no que é a empresa, na visão,
na missão, nos valores, nos objetivos, tá? Então eu não vou poder fazer meu modelo de gestão baseado na empresa do fulano. Eu vou fazer baseado no que é a minha empresa, tá? A do fulano pode ser maravilhoso, mas é a dele. Você tem que montar o seu. E aí nós partimos para umas questões bem básicas, mas já se aprofundando, né? É o processo de gestão, 3 planejamentos sequenciais, o estratégico, né? O operacional e o da programação. O estratégico ele vai gerar macro diretrizes, vai determinar as coisas maiores. É como se eu estivesse montando um guarda-chuva. A operacional, eu vou pegar essas macro diretrizes e tentar operacionalizar, ou seja, criar estratégias que sejam bem definidas para a operacionalização dessa macro diretriz. A partir daí, eu tendo esse direcionamento, eu tendo a estratégia bem definida, eu vou partir para a programação, ou seja, eu vou trabalhar isso aí para que eles se aconteçam, se realizem, ou seja, todos os planos operacionais em andamento, consolidando-os em uma demonstração de resultado do exercício programado. E aí eu vou começar a fazer a minha gestão financeira com base no orçamento. Para quê? Para mostrar para a minha direção, para a minha diretoria, que a empresa está indo assim, assim e assim. Ela está tendo resultado Y, ela passou para o Y1, Y2 e ela vem numa crescente. Ou ela pode estar de Y a Y menos, Y menos 1 e assim vai. Então você vai ter essas ferramentas a partir dessa sequência. E planejamento, o que é planejamento? Ao se falar em orçamento, já fica entendido que é preciso se planejar. O orçamento sem planejamento pode até funcionar, o que não quer dizer que será eficaz, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos ter planejamento? Podemos. Mas para ter esse planejamento tem que fazer orçamentos. Quando nós falamos sobre a gestão familiar, ou seja, o planejamento familiar, o que nós falamos lá? Primeiro, eu tenho que ver o que entra, a minha receita, a receita da família é essa. O que sai? A partir disso eu vou orçar e eu vou ter meu planejamento. Na empresa não é diferente, tá? Aí o planejamento, um processo contínuo que visa antecipar um estado futuro. Eu vou me planejar para esse mês. Um mês tem 30 dias. Bem, eu recebo todo dia 5 e ganho R$1.000. O que eu vou fazer com R$1.000? Eu não pago aluguel, mas eu pago energia. Eu tenho que comprar alimentação para mim e para o meu filho, tenho que comprar alimentação para minha família. E você vai colocando, você vai vendo o que você precisa. Aí você faz o orçamento daquele mês ali, no caso individual. A empresa você vai fazer um orçamento anual. O faturamento da empresa vai ser tanto e tal, e você vai medir. Vai tirar os impostos, vai ver o que tem que pagar para o governo, vai ver o que tem que pagar de aluguel, vai ver o que tem que pagar de energia. E tudo isso você vai, dentro de um planejamento, colocar ali dentro. Ou seja, você vai antever, vai antecipar um estado futuro, de forma a estabelecer as ações necessárias à concretização desse estado por meio de intervenções ativas no presente, tá? Deu alguma coisa errada? Já modifica ou altera. Modificar e alterar é a mesma coisa. Ou você toma ações que vão melhorar aquela situação. Se você não quer modificar, mas você tem que fazer com que a engrenagem melhore e você vai usar os meios adequados. Aí eu também trouxe as etapas do planejamento, né? Objetividade, seletividade, coerência, consistência, tem que ser real, né? As ações, elas não podem ser apenas locais, tem que ser globais e participativas, tem que ser flexível, porque se não deu certo desse jeito, vamos mudar, não tem que ser algo amarrado. E a consolidação, que nós falamos aqui anteriormente, né? Ela tem que consolidar tudo isso aí. E aí, passei demais aqui. Nós vimos as falas do planejamento, né? O planejamento estratégico, o funcional, o empresarial. Dentro do empresarial destaquei o setorial e o empresarial, ou seja, dentro desse orçamento aí. Mas o estratégico nada mais é do que a estratégia que você bolar. O funcional é fazer essa estratégia funcionar. E esse empresarial é usar o estratégico e o funcional para que eles funcionem. Tá bom? E a gente falando sobre viabilidade, aí vamos para a análise das viabilidades, né? Fiz todo o processo, entendi o que é orçamento, fiz plano de ação, fiz isso, fiz todo o processo, montei minha diretoria, cada
diretor na sua função, o diretor financeiro, o diretor de pessoal, o diretor de marketing, o diretor de logística, cada um na sua função ali. Então vamos montar um projeto agora para ver se a nossa ideia ela vai adiante. E aqui nós levantamos alguns índices que podem nos servir. Montado o projeto, eu dei a planilha para vocês, né? Aquela planilha lá empresarial. E a gente montou o projeto, orçou a receita, orçou os custos, vimos quanto vamos pagar de impostos ao governo. E tudo isso gerou fatores que podem nos ajudar. E dentre eles, nós vimos o payback, né? Que o payback, eu mostrei para vocês, que ele é o período de tempo necessário para recuperar o investimento, né? Ou seja, vamos dizer, dependendo do negócio, um projeto viável, ele tem um retorno a partir de 3 4 anos. Se ele tem um retorno a partir de 3 4 anos, a gente pode já até dar um ok para esse projeto. Mas aí tem um outro índice, o valor presente líquido. Ou seja, é o valor que eu vou ter lá no futuro, mas agregado agora. Ou seja, ele leva em conta o valor do dinheiro no tempo, tá? A gente faz uma linha do tempo, né? Portanto, todas as entradas e saídas do caixa são tratadas no tempo presente. A linha ela vai até 2025, por um exemplo. Mas vamos trazer para o tempo presente sobre uma taxa, tá? Uma taxa tal que nos mostre o valor desse montante. O VPL de investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital. Ou seja, o meu VPL é todo o meu fluxo trazido para o presente e ver quanto ele vale. 100 mil em 2025, hoje pode não ser os 100 mil se eu trouxer ele para cá. Pode estar valendo 50, 40, 80, 70. É o VPL que vai me mostrar isso. E nós vamos ter também a taxa interna de retorno. É a taxa que iguala as entradas de caixa ao valor a ser investido em um projeto. Que entradas são essas? Em outras palavras, é a taxa que iguala o VPL de um projeto a zero. Ou seja, quando o TIR igualar isso aí, ele vai passar a ter taxa positiva e vai mostrar a que tempo de retorno vai estar o meu VPL, ou seja, como é que eu vou ter, ou seja, a que taxa, a 10, a 15, a 30, a 50, a 45, a 90, qual é a minha taxa interna de retorno? Qual é que eu vou ter do meu, em cima do meu VPL? E eu quero fazer uma observação aqui, né, que é incoerente a análise se a observância for em cima de um único índice. E vamos analisar na sequência os três já citados. É incoerente eu pegar apenas o payback, ou o VPL, ou a TI e dizer, não, o projeto é viável. É incoerente fazer isso. Mas olha só, a partir de um fluxo de caixa consolidado que vocês têm a mãos aí de vocês, a gente vai fazer uma breve análise aqui, né? Uma breve análise, mas bem breve mesmo, para não nos delongarmos. Vamos considerar esse ano aqui como ano zero, né? E aí nós vamos partir do ano 1. Supondo que essa empresa aqui, ela tem uma receita de 2.900.000. E aí eu vou fazer as saídas dela, e vou chegar a um saldo positivo de 412 mil, já no primeiro ano. O que significa isso? Aparentemente não tem muito significado, mas já demonstra que a empresa ela tem uma crescente, ó. Ela saiu de 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5, foi para 6, até o quinto ano. Então ela vem crescendo, e olha só, ela cresce também de forma contínua aqui. Eu poderia, a partir dessa consolidação de fluxo de caixa, dizer, olha, essa empresa ela tem uma estabilidade financeira, tá? Mas aí a gente parte para o que nós falamos anteriormente, né? O payback, o VPL e a TIR. Então, essa empresa ela teve um investimento inicial, juntando todos os seus investimentos, de 840 mil. O seu primeiro fluxo operacional líquido, e isso aí nós vimos em aulas passadas, como é que a gente chega ao fluxo operacional líquido, né? Você vai lá na demonstração
resultado do exercício, você vai encontrar esse valor aqui. Então você vai pegar isso e vai descontar do teu investimento. Então no primeiro ano, tu não conseguiu superar o teu investimento. E aí tu parte para o segundo, pega esse resultado, replica aqui para o segundo, e aí tu vê que o teu fluxo também de operacional líquido já melhorou bastante, porque esse teu quadro aqui do fluxo do fluxo de caixa demonstra que há um crescimento aí. E realmente há um crescimento. E aí ele quase que consegue já equiparar o total de investimento. E já no terceiro ano, ele apresenta um fluxo operacional acumulado positivo, tá? Dessa forma, a empresa ela começa a ter seu retorno pelo payback a partir do terceiro ano. E vejam só aqui a VPL, que é o fluxo trazido para o presente. Se formos somar tudo isso aqui, hoje o VPL seria de 142 mil, né? E a taxa interna de retorno ela é até alta, 43,14%, tá? Poderia me perguntar, professor, existe uma taxa ideal? A taxa ideal, se nós formos colocar, seria abaixo de 45, como está 43 aqui, tá? Então a gente pode, e deixa ser bem claro, eu não vou dizer que tem uma taxa ideal, porque a TILA depende muito do negócio da empresa, depende muito do que a empresa está fazendo, se é um posto de gasolina, ou se é uma instituição financeira, ou se é uma indústria, as taxas vão ser totalmente diferentes, tá? Ela pode ser 1% e está dando lucro exorbitante, pode ser 90% e também está dando lucro bom, tá? Então isso vai depender muito do negócio, tá? Mas a análise tem que ser feita conjunta, e aqui nós vemos que existe uma apreciação positiva desse negócio, embora se fôssemos fazer uma análise fria só sobre o VPL, nós estaríamos quase que empatando, se assim podemos dizer, o volume investido aqui. Então espero que tenha ficado claro. Nós iremos conversar mais sobre isso ainda. Análise de viabilidade, e eu continuo falando sobre o importante indicador financeiro que vem se destacando nas empresas, é o chamado EBITDA, né? Ou em uma tradução direta, o LAGIDA, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Mas isso, meus queridos, como nós vimos em sala de aula, já é uma análise da empresa em processo, tá? A empresa já está operacionalizando, ela é pós isso aqui. Isso aqui é antes da empresa operacionalizar. A gente pode fazer uma vislumbração, mas aqui a empresa já está operacionalizando, tá? E o que é EBITDA? É uma visão geral. Em uma visão geral, né? As empresas utilizam as informações resultantes do cálculo dela para conhecer o desempenho, como eu falei anteriormente. A empresa já está funcionando. E se ela já está funcionando, eu preciso saber do desempenho. E é através desse indicador que eu vou ter isso. Ou seja, é um importante instrumento gerencial que possibilita analisar o desempenho financeiro. Ó. Analisar o desempenho financeiro, tá? E não financeiro da empresa. Lembra que nós falamos dos custos de oportunidade e tal, que tudo isso tem que estar incluído no cálculo de um custo para se tomar o preço de venda. E como calcular o EBITDA? O primeiro passo para isso é saber o seu lucro operacional, tá? E nós já vimos anteriormente como chegar a isso aí. Aí a fórmula é simples. O EBITDA dele é igual ao lucro operacional antes do imposto de renda, em receitas, DPs, né? Receitas e despesas financeiras, mais depreciação, mais amortização, e você vai chegar ao EBITDA. Aí dê uma lida no material que nós colocamos para você à disposição, que você vai ter mais informações sobre isso. E o teu sucesso nessa disciplina de gestão financeira orçamentária é puramente tua responsabilidade. Estarei aqui para auxiliar você, né? Angel Batista, aí está o meu número, você pode entrar em contato com a gente. Gente, um abraço, tá? Um abraço mesmo, um abraço forte, e que nós possamos, foi uma revisão bem básica, bem simples, tá? Mas a gente procurou extrair o melhor aí possível, tá bom? Um abraço a todos aí.